Visando minimizar os erros e reduzir o viés de diferenciação de condutas na UTI, em 2005, o intensivista Jean-Louis Vincent propôs um mnemônico chamado Fast Hug para enumerar os 7 pontos principais no atendimento de qualquer paciente de terapia intensiva. Esse mnemônico passou por uma atualização em 2007 e hoje ele tem 4 letras a mais: S, B e D. Então, começando pelo F, a gente sabe que a desnutrição ela aumenta o risco de complicação e piora o desfecho dos pacientes na UTI. Baseado nisso, o jejum ele é somente para exame e para procedimentos ou casos específicos que devem ser avaliados diariamente. Então, em caso do paciente se alimentar, a gente sempre deve preferir que ele coma pela boca. Se ele puder, ótimo. E aí a gente vai prescrever uma alimentação por via oral. Se ele não puder, a gente vai pensar numa via alternativa, mas sempre priorizando o trato gastrointestinal. Nesse caso, a gente avalia uma sondagem nasoenteral. Caso o trato gastrointestinal não possa ser utilizado, daí sim a gente vai lançar mão da nutrição parenteral, já sabendo do alto risco de infecções relacionadas a essa via. O A está ligado à analgesia. A dor ela pode interferir na recuperação psicológica e fisiológica dos pacientes. É fundamental que dentro da UTI todos os pacientes tenham bom controle álgico. Então, para que isso seja feito, a gente lança mão de algumas escalas. E as escalas mais utilizadas são a EVA, ou EVA, que é a escala visual analógica, e a escala visual numérica, a EVE. Através delas, o paciente ele pode apontar para o profissional de saúde quão intensa está sendo a dor dele. Em um extremo, fica a condição sem dor, ou a dor nota 0, e no outro extremo, a pior dor que ele já sentiu na vida. Então, a gente precisa avaliar isso, usar medicações. As medicações mais utilizadas são os opioides. S, relacionado à sedação. Assim como a analgesia, a sedação ela é fundamental ao paciente da UTI, no paciente da UTI. Mas a gente não tem uma regra geral sobre a administração, então cada caso tem que ser avaliado. 2 escalas que a gente utiliza, a escala Ramsay, que não é mais tão utilizada assim. Hoje em dia a gente prefere utilizar a escala de Reis, que varia de +4 a -5. T está relacionado à profilaxia de tromboembolismo. A gente precisa ter atenção aos pacientes restritos ao leito. O ideal é que eles consigam caminhar na UTI, usem meias de compressão, colchão específico e mudem regularmente o decúbito. O paciente que tem mobilidade reduzida, ele vai ter uma indicação de profilaxia, geralmente. A gente só não vai fazer caso ele tenha alguma contraindicação. E outra situação é caso ele esteja em uso de anticoagulação plena. Então, esses pacientes eles não vão receber por motivos óbvios. E a cada 48 horas, a gente tem que avaliar se esse paciente ainda continua com alguma contraindicação, sendo a principal das contraindicações é o sangramento ou o risco de sangramento. H é a elevação de cabeceira. A gente sabe que a elevação de 45 graus da cabeceira está relacionado em pacientes sedados em ventilação mecânica à redução do refluxo gastrointestinal. A gente tem que lembrar de levantar o tórax também. O U, inicialmente, ele era relacionado à profilaxia de úlcera de estresse. Profilaxia de lesão aguda de mucosa gástrica. Hoje em dia, ele está estendido a outras 2 áreas, aos cuidados de lubrificação da córnea e a mudança de decúbitos em horários fixos, evitando assim úlceras de estresse, córnea e úlceras de decúbito. O G. A letra G, ela está relacionada ao controle glicêmico. Antigamente, esse alvo ele era muito restrito. E aí, estudos posteriores mostraram que o controle muito rigoroso aumentava o risco de hipoglicemia e piorava o desfecho desses pacientes. Hoje em dia, a gente tem... Cada instituição tem o seu protocolo. A gente tem que prestar atenção no protocolo da nossa instituição. E, em geral, uma glicemia de 140 a 180 é tolerada nos pacientes graves. O S, que foi adicionado depois, ele está relacionado à avaliação diária da ventilação mecânica. Esse paciente que está em ventilação mecânica, ele
pode ficar em ventilação espontânea? Então, o que se sugere é que seja feito um trial, se esse paciente pode ser desmamado do aparelho ou não. E essa avaliação tem que ser feita diariamente. A letra B está relacionada ao intestino. Alterações de motilidade intestinal, incluindo íleo, constipação, diarreia, elas são comuns na UTI e elas estão relacionadas a distúrbios eletrolíticos, a perda de potássio, a desidratação, e pacientes constipados podem inclusive apresentar delírio. Então é mais um fator para a gente estar sempre avaliando. O I está relacionado aos catéteres invasivos e, quando se fala em catéter invasivo, estão incluídas a sonda vesical de Demora, o catéter venoso central, o catéter de PAM, catéter de artéria pulmonar, caso o paciente esteja utilizando, e o catéter de diálise. Como eles penetram no corpo do paciente, violando os mecanismos naturais de proteção, eles aumentam o risco de infecções tanto locais quanto sistêmicas, e a sua retirada deve ser programada tão logo esses catéteres não forem mais utilizados. E a letra D é relacionada ao descalonamento antibiótico, visando minimizar a exposição dos pacientes à antibiótico terapia de amplo espectro. Assim que o patógeno for identificado e a sua suscetibilidade for conhecida, é obrigação da equipe que essa terapia seja